eu quero falar sobre esse acontecimento, a primeira palavra dessa série, Deus Conosco. E algumas vezes na história acontece alguma coisa que muda, né, gente? O antes e o depois. Eu trouxe um vídeo para vocês aqui de 1999, então já lá se vão 24 anos, né? Quase 25 anos, desde que esse vídeo, essa reportagem, no tempo ainda que essa emissora conseguia transmitir alguma coisa de bom, mas esse vídeo, assim, ele vai fazer uma lembrança de 30 anos depois, de fato, do que aconteceu, isso que eu quero mostrar para vocês. Então, põe para mim lá, por gentileza. Michael Collins, Edwin Aldrin, Neil Armstrong... Opa, tem uma trilha sonora diferente. Corrida espacial. Na disputa pelo poder aqui na Terra, os anos 60 chegavam ao fim. A década do sonho dos hippies, dos festivais de música e do rock and roll foi também a da corrida espacial. Na disputa pelo poder aqui na Terra, russos e americanos se lançaram num desafio por céus nunca dantes navegados. No dia 20 de julho de 69, 3 astronautas pousavam no Mar da Tranquilidade, na Lua. A Lua foi alcançada afinal. Eles foram recebidos como heróis, os primeiros astronautas a caminhar na Lua. Há 30 anos, o desafio era imenso. Ninguém sabia se os astronautas voltariam vivos. Os soviéticos colocaram o primeiro homem em órbita e fizeram a primeira caminhada no espaço. O presidente John Kennedy impôs um prazo aos americanos: chegar à Lua até o fim da década de 60. Before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. O projeto Apollo começou com uma tragédia. Em 67, no ensaio do lançamento, o foguete pegou fogo, matando 3 astronautas. Em um ano, foram mais de 100 mudanças no desenho do foguete e da cápsula espacial. Tudo pronto para Apollo 8, a primeira missão tripulada à Lua. Esse acontecimento do homem pisando na Lua, isso foi um marco, né, para a nossa humanidade inteira, falando sobre isso, né? A humanidade inteira ficou marcada sobre isso. O homem saiu da Terra, o homem pisou na Lua, 1 bilhão de pessoas na época, né, para ver um acontecimento extraordinário, e ainda se tem um marco até hoje a respeito disso. É um acontecimento importante, querido? Sim ou não? É algo importante, né? A tecnologia, a partir disso, satélites, um monte de coisas foram criadas, né, a partir desse desenvolvimento, carros, várias coisas que você usa até hoje, né, vem dessa época aí que o pessoal nessa corrida, na Guerra Fria, enfim, tantas coisas nós usufruímos hoje. E é um marco extraordinário, e as pessoas celebram, e de tempos em tempos elas vão lembrar disso. Mas às vezes nós esquecemos que mais importante do que nós chegarmos à Lua, agora existe uma expedição para o homem chegar a Marte, né? Sabe-se lá, 2030 e alguma coisa, é a previsão de o homem ir para Marte. Mais importante do que o homem sair da Terra, mais importante do que ele ir para qualquer planeta, né? Ou para outra dimensão, ou para outra galáxia, se um dia isso será possível, mais importante do que isso tudo, é o fato de que tem posso chamar desse jeito, um extraterrestre que veio à Terra. Tem alguém de fora da Terra que veio aqui de fato. Mais importante do que o homem ter pisado na Lua, ou que o homem venha pisar em Marte, é que Deus pisou aqui na Terra, literalmente. Nós sabemos que Deus criou o mundo, nós sabemos que Deus criou todas as coisas. E nós diminuímos por que eu vou introduzir essa palavra desse jeito? Porque quando eu for falar sobre símbolos, lá na semana que vem, sobre outras coisas, você precisa entender qual é a dimensão daquilo que nós estamos falando. Eu não estou falando sobre tradição, não estou falando sobre algumas escolhas que você pode e deve fazer a respeito disso, mas eu estou falando da seriedade do que acontece, quando nós lembramos desse momento. Vai ser lá dia 25, semana que vem eu vou esclarecer para vocês datas e tudo mais, o que a gente faz com essas dificuldades de circunstâncias. Mas há um fato acontecendo aqui, querido, independente se for dia 25 ou não, Deus pisou na terra. E não é, porque as pessoas olham para a história de Jesus, elas começam a história de Jesus aonde? No estábulo. Elas começam, quando se fala sobre Natal, começa a história de Jesus lá numa manjedoura, lá numa pequena que nós chamaríamos hoje vila chamada Belém.
mas Jesus ele existe muito antes disso. E o texto-chave que eu vou usar é Mateus, mas eu quero mostrar esse texto para você antes de eu entrar em Mateus, para você poder entender o que está acontecendo aqui. Fala sobre uma palavra teológica mais difícil, mas ela traz um conceito bem importante chamado preeminência, que é a pré-existência de Cristo e a ação dele em todos os momentos, inclusive na criação do mundo. Está lá em Colossenses capítulo 1, verso 15, vai estar na tela para você, está falando de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, nós não podemos ver a Deus. O homem não pode ver a Deus, senão ele morre, enfim, a glória e tudo mais, não é um conceito que eu posso te explicar agora, mas Jesus se fez a imagem do Deus invisível, ou seja, ele é Deus, ele pisou aqui, Deus pisou aqui, o primogênito de toda a criação. Essa é uma outra discussão. Jesus não foi criado por Deus, tá? É gerado nele, enfim, é um outro conceito aqui. Pois nele, aqui está falando de Jesus, nele foram criadas todas as coisas. Em Jesus foram criadas todas as coisas no céu, na terra, as coisas que você consegue ver e até aquelas que você não consegue ver, ou seja, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Quando nós falamos de Jesus, querido, nós precisamos ter esse contexto. Eu sei que é difícil entender, não é uma coisa simples de entender, porque não existe referência na Terra para a gente poder compreender. O ser humano ele só aprende coisas novas à base de comparação. Se você não mostrar para ele um dedinho mais um dedinho é dois, ele não consegue visualizar na mente dele a ideia disso. Então, para eu te explicar algo que você nunca viu, eu tenho que pegar alguma coisa que você conhece, para eu tentar explicar para você o conceito. É por isso que João usa tantas figuras de linguagem em Apocalipse. Uma besta que subia do mar, e eu vi um filho do homem, e os seus pés eram como? Nossa, era tão brilhante, como bronze reluzente. E aí eu vi uma cidade santa, rapaz, era tão brilhante, as ruas eram como ouro. A gente tem a ideia, não, lá vai ter ouro, né, vai ter pedras preciosas, aquilo não, isso é uma comparação que João está tentando dizer. Deixa eu pegar uma coisa que você conhece, né, os seus cabelos, o que eu vou dizer? Não dá para enxergar. Toda vez que aparece a figura de Jesus é uma glória. Toda vez que aparece a transfiguração, lá no monte, né, da transfiguração, quando Pedro está ali, né, com os outros dois discípulos, eles olham para Jesus, o seu rosto resplandece, é um vislumbre da glória. Ponto de Pedro estar andando com ele há um tempo já, e quando ele vê um vislumbre da glória de Jesus, ele, Senhor, já vamos fazer uma tenda aqui, Senhor, já vamos ficar neste lugar. Meu amado, é importante você entender que quando as pessoas falam que Jesus foi um profeta, que ele foi um grande homem, que ele foi uma pessoa muito boa, uma pessoa inspirada, uma pessoa que trouxe conceitos bons, é tão diminutivo, é tão contrário ao que a Bíblia diz. Não faz sentido eu olhar para Jesus e para aquilo que Deus resolveu fazer com esse olhar assim de um homem bom, de um homem que veio aqui e deixou uma filosofia, uma ideia diferente e boa para as pessoas, baseada até em conceitos que já existiam. Quando você ouve esse tipo de coisa e você assim começa a recair dentro desse pensamento, ou a duvidar, significa que você não entendeu o que aconteceu de fato. E agora, nessa época do Natal, nós vamos ressaltar nessas 3 semanas, que nós vamos encerrar lá com a nossa cantata, que vai acontecer na sexta e no sábado? Ou na quinta e na sexta? Sexta e no sábado, né? Enfim, nós vamos encerrar com esse momento, vamos fazer o culto do domingo. Mas o fato é que, quando nós olhamos para isso e pensamos assim, só um homem, não. Você precisa entender que Jesus, Ele é Deus. E Ele estava em todos os momentos, Ele não surgiu no estábulo. Ele não surgiu em determinado momento da criação, Ele é Deus, é uma coisa que nós não conseguimos explicar. Por isso que eu tentei olhar para você e puxar um exemplo, mas não tem como explicar. Por isso que vai ficar confuso na sua mente. A Trindade, nós ensinamos para as crianças uma maneira que elas conseguem visualizar, mas ainda assim ela é uma metáfora pobre, né? Como se Deus fosse o sol, Jesus é a luz do sol e o Espírito Santo é o calor que você sente. É uma maneira de explicar 3 naturezas na mesma pessoa, mas ainda assim é limitado, porque sol, luz e calor são coisas que você consegue dividir, experimentar uma sem a outra, o que não é o caso da Trindade, mas é uma metáfora que dá para entender mais ou menos. Ou seja, nós nunca vamos entender a profundidade disso tudo. É igual você pensar no infinito, de onde Deus veio, qual foi o nascimento de Deus. Você não consegue, porque a tua mente, ela não tem comparação no universo para entender como algo que começa não tem um começo,
como algo sempre já existiu, como algo nunca vai terminar. Enquanto nós não chegarmos à glória do Senhor, enquanto Ele não estivermos no novo corpo, né, restaurado, dentro dessa natureza divina, nós não vamos entender essas coisas. Por isso que Paulo ele vai falar em um determinado momento, assim, instruindo Timóteo, não fica te perdendo aí em vãs discussões. Esse pessoal fica discutindo aí, eles pegam genealogia e fica discutindo. Olha, eles verem, será que o que veio antes, né, o ovo ou a galinha, enfim, esse tipo de discussão que não chega a conclusão nenhuma. Esse tipo de discussão que Deus fala assim para você, ó, querido, tem coisas mais importantes para você se preocupar. Tem coisas mais importantes acontecendo. Por exemplo, existe um momento para nós celebrarmos. Ok, eu entendi, Deus veio à Terra, Jesus veio antes. Agora, se Jesus realmente é Deus e veio à Terra, então a vinda dele para cá, o que nós chamamos, né, de o Natal, a vinda dele para cá não é simplesmente um acontecimento para ser comparado com o homem pisou na lua. É o maior evento da história da humanidade. O maior evento da história da humanidade não é o homem pisar na lua, não é ele pisar em Marte, não é ele conseguir ir para outra dimensão, para outra galáxia. O maior evento da história da humanidade já aconteceu. Deus veio à Terra. Nós vemos na mitologia grega simulações disso. Deuses que vieram, e os deuses eles sempre são irritados, eles são temperamentais, eles são estranhos, eles demandam sacrifícios estranhos, eles, né, são às vezes parte homem, parte disso ou parte daquilo. Isso é uma parte de uma estratégia maligna de confundir a mente do ser humano para não compreender de fato a ideia de que Deus ele se fez carne. Né, de fato, Deus, né, existem histórias tentando copiar várias outras coisas, né, que o inimigo coloca ao longo de muitas culturas, mas Deus veio à Terra. E por que é que Ele veio à Terra? É onde nós vamos discorrer essas 3 semanas. Deus conosco, é o nome da série. Por quê? Há uma realidade. Deus se fez homem. Amém? Ok. E todos nós vamos concordar que uma vez que Deus se faz homem, Jesus, chamado Filho do homem, é uma expressão que você vai encontrar em Daniel. Jesus vai assumir para si, muitas vezes, essa é uma das declarações que ele está falando que ele é Deus, quando ele fala assim, eis que o Filho do homem, ele está usando uma expressão de Daniel, e só quem usava essa expressão era quem quisesse afirmar que era Deus. Então Jesus não deixou assim obscuro que ele não era Deus, não, ele deixou claro isso mais tarde para os seus discípulos no momento oportuno. Agora, todo filho demanda uma expressão de valor de um pai, não é verdade? Você há de concordar comigo, né, independente do que você viveu, você já experimentou. Para melhor ou para pior, os pais deixam uma impressão digital na nossa vida. Para melhor ou para pior, os pais deixam uma impressão digital na nossa vida. Se você teve um bom pai, você vai ter muitas coisas boas. Se você teve um pai negligente, você vai ter muitas feridas aí. Se você nem conheceu o teu pai, você também, né, lida com alguns assuntos sérios, porque os pais deixam uma impressão digital na nossa vida emocional. Nós também concordamos que, apesar disso tudo, o amor de um pai pode ser transformador. Você pode ter vivido várias coisas ruins, né? Se você teve essa figura de pai, ainda que não seja teu pai de sangue, você teve essa figura na tua vida, seja de um tio, seja de um avô, seja de alguém que você respeita, você há de concordar comigo que o amor de um pai, ou dessa figura de pai, ele é transformador, ele te tira do lugar. Você está chorando, né? Às vezes a mãe chega lá, né, e quer fazer todo um aparato em cima, meu filho, isso e aquilo, chega um pai e fala o quê? Foi nada, meu filho, levanta, né, dá risada. São coisas que Deus colocou lá dentro do homem, para especificar algo de valor dentro daquela criança, algo motivador dentro dela. Você pode muito mais. Isso que você está fazendo tempestade em cima de um copo d'água. Enfim, ele foi criado para dar esse tipo de palavra. Nós fomos criados para sermos um objeto de amor do Pai. Nós temos uma carência dentro de nós, emocional em relação a pais terrenos, mas nós temos, querido, uma carência emocional, ou melhor, uma carência espiritual dentro de nós de um pai. É por isso que mesmo que você tenha um pai terreno, todo ser humano ele vai procurar uma figura de Deus em algum momento. E essa figura de Deus tem que ter um suprimento paterno dentro dele. E aí ele vai enxergar vários deuses, ou outras coisas, ou outros rituais, para preencher esse vazio que está dentro de nós, que é uma carência. Então nós temos uma carência de um pai terreno, emocional, e nós temos uma carência espiritual de um pai, de um Deus que zela por nós. Por quê? Porque está dentro do nosso DNA espiritual. Compreenderam até aqui, querido? Agora lê o texto lá. Você já viu isso. Você sabe muito bem do que se trata quando eu leio. Talvez não precise nem dar o contexto para você. Mateus capítulo 3 é o nosso texto-chave de hoje. Versos 16 e 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água.
E naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E aí vem uma voz. E essa voz diz assim: esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Ou, em outras traduções, que me traz muita alegria. Pergunta: Jesus tinha crise de identidade? Sim ou não, gente? O que eu sou agora? Né? Tem uns filmes, umas histórias, o pessoal vai levantar, Jesus não, agora ele se descobriu como Deus. Quando você entende Colossenses, você descarta toda essa baboseira. Esses filmes que você vê, essas licenças poéticas, que de poético não tem nada, é uma deturpação das coisas, né? Não, Jesus agora, eu acho que ele se enxergou como Deus e um bom homem. Não, se você não leu a Bíblia direito, você não entendeu. Né? Nesse momento, então, Jesus não tem crise de identidade, ele já sabe, né, quem ele é. Ele ainda, é claro, está experimentando uma parte dessa humanidade. Nós vamos ver uma parte dessa humanidade expressa em Jesus, mas em nenhum momento ele deixa de ser Deus. Porque se você enxergar que Jesus deixa de ser Deus em algum momento, você diminui quem ele é. Se você enxergar, não, porque Jesus é Jesus, né, gente? Para experimentar, para exemplificar algumas coisas, você também não é justo, porque se você enxerga, não, Jesus é Jesus, você está dizendo que ele é Deus o tempo todo. Então, aquilo que ele experimentou como ser humano, não foi de verdade, porque ele experimentou aquilo como Deus, né? Então ele sofreu, mas Deus, né? Sofrimento para Deus, se fosse um sofrimento igual ao meu, não. A ideia é que Deus se faz carne. E como carne, Paulo vai explicar em outros lugares para nós que ele padeceu das mesmas aflições que nós. Ele teve as mesmas crises emocionais, né, num sentido menor, mas posso dizer assim, crises de olhar as pessoas, de ver a incredulidade das pessoas, de sentir vontade de chorar, de sentir angústia. No Getsemane, ele clama: Senhor, eu estou com vontade de fugir, eu estou sentindo medo agora, né? Se possível, afasta de mim esse cálice, né? O cálice da ira de Deus, não era de ser crucificado, enfim, tantas coisas acontecendo que nós entendemos que é Deus feito homem. E agora, Deus, ele está exercendo um princípio. Que princípio é esse? Da afirmação do Pai. Nós precisamos dessa afirmação. Mas Jesus não precisava, ele não tinha crise de identidade. Pois é, uns minutos antes, ou poderia dizer até alguns segundos antes, ele também não precisava fazer o que ele estava fazendo. Ele não precisava ser batizado. E aí tem uma discussão com o João ali, uns versículos antes, você pode ler em casa. E João fala assim: não quero te batizar, tu não pode, como é que eu vou te batizar, né? Eu que tinha que tirar as sandálias tuas, tal, toda aquela história. E ele não conta o diálogo para nós, mas fala que eles discutiram e que Jesus falou assim: convém que assim seja para cumprir a justiça. Entende? Então Jesus não precisava ser batizado no sentido literal aqui, mas ele está nos dando um princípio para que nós viéssemos aplicar, e de fato nós aplicamos isso até hoje. E da mesma maneira, Deus olha para Jesus, que não está com crise de identidade nenhuma. Ele está querendo deixar claro, em primeiro lugar, que ele é o Filho, em primeiro lugar, que ele é o Deus que se fez carne, mas também que